Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As estaduais do Partido Liberal temem esvaziamento da bancada da sigla na Assembleia Legislativa após o Tribunal Regional Eleitoral TRE formar maioria pela cassação dos 4 deputados estaduais eleitos pelo PL em 2022. São os deputados Carmelo Neto e Pastor Alcides Fernandes e as deputadas estaduais doutora Silvana e Marta Gonçalves. O processo que tramita no Tribunal Regional Eleitoral se refere a irregularidades, a fraudes na cota de gênero. Quem traz mais detalhes sobre o julgamento do TRE, que está temporariamente suspenso, é o repórter Ednardo Lemos. O Tribunal Regional Eleitoral formou nesta segunda-feira maioria para a cassação da chapa do PL à Assembleia Legislativa, que é composta pelos deputados estaduais Carmelo Neto e Alcides Fernandes e pelas deputadas estaduais Marta Gonçalves e doutora Silvana por fraude no preenchimento de candidaturas femininas nas eleições de 2022. As lideranças estaduais do PL expuseram, na troca de telefonemas e mensagens, temor do esvaziamento da bancada do partido na Assembleia Legislativa após o julgamento parcial da ação movida pelo Ministério Público Estadual. O julgamento da ação foi suspensa após um pedido de vista do presidente da Corte, desembargador Inácio Cortez de Alencar Neto. O resultado parcial é de 4-2 pela punição de todos e todas as candidatas do PL ao Legislativo Estadual, envolvendo também os suplentes. O relator do processo, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, deu parecer pela improcedência de anulação dos votos e cassação de mandatos, por considerar inconsistentes as provas que apontam para desrespeito à cota de gênero. Os depoimentos apontam que pelo menos 3 mulheres, Andréa Moura Fernandes, Maria Meiriane e Marlúcia Barroso, tiveram seus nomes incluídos na chapa lançado pelo PL à Assembleia Legislativa sem dar a autorização ou pedido registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. O Procurador Regional Eleitoral Samuel Arruda apresentou o pedido de anulação dos votos e a cassação de mandatos das 2 deputadas e dos 2 deputados estaduais com base na coleta de provas cabais, fartas e robustas que provam a fraude na legislação eleitoral. Samuel definiu as irregularidades na chapa do PL à Assembleia Legislativa como atrevida fraude na cota de gênero da história política do Ceará. O julgamento ainda será retomada, mas se perder, o PL pode recorrer ao TRE e em seguida ao TSE para provar que não houve fraudes na chapa dos candidatos e candidatas à Assembleia Legislativa. Com informações dos bastidores políticos, Ednardo Lemos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal pode aprovar nesta terça-feira a anistia aos partidos que cometeram irregularidades com os recursos do Fundo Eleitoral e deixaram também de cumprir a cota de gênero nas eleições de 2018, 2020 e 2022. As informações agora com Carlos Alberto. Um jeitinho brasileiro para deixar embaixo do tapete as irregularidades cometidas pelos partidos com os recursos do Fundo Eleitoral está sendo preparado e nesta terça-feira pode ganhar aval na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. A CCJ vai apreciar a admissibilidade da PEC, proposta de emenda à Constituição, que anistia as multas e as punições aos partidos e aos dirigentes partidários responsáveis por irregularidades ou fraudes com dinheiro do fundo eleitoral e com a cota de gênero. Preenchimento das vagas de candidaturas femininas e de negros nas eleições de 2018, 2020 e 2022. A PEC foi apresentada com a assinatura de mais de 180 deputados federais. É respaldada por todos os partidos com representação na Câmara e no Senado. A cota de candidaturas femininas que cada partido deve lançar nas eleições foi criada há 30 anos como estímulo para as mulheres ingressarem na vida partidária e pública, mas tem sido alvo de fraudes. Nas últimas 3 eleições, muitos partidos lançaram nomes de mulheres como candidatas, mas as transformaram em laranjas apenas para preencher o número de vagas da cota feminina
e, ao mesmo tempo, justificarem a destinação do dinheiro do fundo eleitoral que cabe às candidaturas femininas. A anistia às irregularidades é vista como atraso e desestímulo para quem gostaria de ver a política feita com mais seriedade, transparência e decência. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. E nessa área, sobre esse assunto, tem uma pauta polêmica que passa pelo Tribunal Regional Eleitoral, que nessa segunda-feira formou maioria para a cassação da chapa do PL à Assembleia Legislativa, que é composta pelos deputados estaduais Carmelo Neto e Alcides Fernandes, e pelas deputadas estaduais Marta Gonçalves e doutora Silvana, por fraude no preenchimento de candidaturas femininas nas eleições de 2022. As lideranças estaduais do PL expuseram na troca de mensagens e telefonemas após o julgamento temor do esvaziamento da bancada do PL na Assembleia Legislativa. O julgamento da ação foi suspenso após um pedido de vista do presidente da Corte, desembargador Inácio Cortez de Alencar Neto. O resultado parcial é de 4 votos a 2 pela punição de todos e todas as candidatas do PL ao Legislativo Estadual, envolvendo também os suplentes, as suplentes à Assembleia Legislativa. O relator do processo, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, deu parecer pela improcedência da anulação dos votos e pela cassação de mandatos por considerar inconsistentes as provas que apontam para desrespeito à cota de gênero. Já o procurador regional eleitoral, Samuel Arruda, apresentou o pedido de anulação dos votos e a cassação dos mandatos das 2 deputadas e dos 2 deputados estaduais com base na coleta de provas, que, segundo ele, são cabais, fartas e robustas, que provam a fraude na legislação eleitoral. Samuel definiu as irregularidades na chapa do PL à Assembleia Legislativa como atrevida fraude na cota de gênero na história política do Ceará. Jornalista Beto Almeida, o olhar da área política se volta ao plenário da Assembleia Legislativa, onde há uma expectativa que nesta terça-feira tanto o deputado estadual Carmelo Neto quanto o deputado estadual Alcides Fernandes, assim como as 2 deputadas estaduais Marta Gonçalves e doutora Silvana, se pronunciem sobre esse julgamento que está acontecendo no TRE. Exatamente, Luciano. E nós estamos falando aqui da terceira maior sigla que tem hoje espaço na Assembleia Legislativa do Ceará. São 4 deputados, né? Lembrando que o PDT fez uma bancada de 13 e o PT de 8. Então imagine o impacto que isso terá. Qual é a diferença especificamente entre essa questão do PL e essa outra que nós acabamos de ver aí o Carlos Alberto falando, que é exatamente a anistia aos partidos que não aplicaram o dinheiro, né, destinado para cotas de mulheres e negros. É que aqui especificamente o que se está colocando em julgamento, Luciano, é que o PL não cumpriu a cota mínima de 30% das vagas destinadas às mulheres. É uma questão de gênero, ou seja, o PL na realidade fraudou ou teria fraudado, vamos tratar nesses termos, a questão da composição do número de candidatos na chapa que foi lançada, com mulheres inclusive que estavam lá apenas para constar, mas que não participaram do pleito. No caso aí da... 3 mulheres que disseram que não tiveram as candidaturas, nem pediram para ser candidatas. Não pediram para ser. Andréa Moura Fernandes, Maria Meiriane e Marlúcia Barroso. Ou seja, o PL foi denunciado por suposta fraude na cota de gênero por ter colocado mulheres como complemento da chapa feminina. Mas para fazer um registro, jornalista Beto Almeida, o julgamento ainda não terminou, está de 4-2 pela cassação. Vai ser encerrado no próximo dia 30, Luciano. Nós temos a próxima sessão para tratar disso. Nós temos um colegiado de 7 votos, ou seja, se houver mudança de votos entre os julgadores que já expuseram o seu posicionamento, podemos ter uma reversão. Mas outro detalhe também, os deputados e as deputadas estaduais, se o TRE decidir pela anulação e cassação, anulação de votos e cassação de mandatos, esses parlamentares poderão recorrer ao próprio TRE e em seguida ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Beto Almeida, nós temos pouco tempo. Eles não deixam o mandato. Eles permanecem até que haja a decisão final.
Eles recorrem de todas essas decisões, mas sem deixar o mandato aqui na Assembleia E Legislativa. outro detalhe, para finalizar, essa decisão pode ter um impacto grande, porque é inédita na história da Assembleia Legislativa. Nós nunca tivemos uma tramitação de projeto de denúncia de ação com pedido de cassação de uma quantidade tão significativa de parlamentares de uma mesma sigla. E qual é o impacto? É que se nós tivermos essa decisão final da Justiça Eleitoral, vamos sim ter uma mudança na composição da Assembleia Legislativa, porque o PL recebeu aí 400 mil votos ou mais, né? Quase 500 mil votos. Então, todos esses votos serão anulados, mas vamos acompanhar com atenção esse fato e também essa sessão de hoje da Assembleia Legislativa, que vai ter certamente pronunciamento dos parlamentares do PL. Exatamente, Luciano. Então, a gente fica por aqui, né? Porque... Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, ouvinte internauta, para finalizar, tem de Assis Lira sobre futebol, Marcos Furlan. Um grande abraço. Exatamente. Vamos lá, de Assis Lira.